Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasley falando e estamos aí em nossa sexta semana de estudos não presenciais e quero convidar vocês para darmos continuidade a estes estudos nesse formato. Lembrando que aqui a área do saber é matemática, certo, galerinha? Lembrando que estamos agora adentrando em novos objetos de conhecimento matemático, certo, galerinha? Saímos aí do campo da aritmética, saímos aí do campo da álgebra e agora queremos entrar no campo da geometria, certo, pessoal? Estamos aí agora adentrando em geometria, que é uma das partes da matemática que trata justamente aí do estudo do espaço e das formas. E creio que vocês devem ter deduzido que a partir de agora estaremos explorando esses novos horizontes de conhecimento matemático através da atividade que eu solicitei a vocês na terça-feira, onde eu pedi que vocês descrevessem para vocês o que é geometria através de três palavras, certo, pessoal? E lembrando que a partir de agora estamos aí estudando os objetos de conhecimento do livro didático 2, capítulo de número 1, certo, pessoal? Então é importante que vocês estejam aí de posse do livro de vocês, livro 2, nesse capítulo. Em particular, estaremos aí explorando dentro da geometria de dos entes de estudo da mesma, que é justamente ângulos, certo, pessoal? Inclusive aí nos materiais de vocês também tem um podcast, vocês estarão ouvindo, onde eu explorarei um pouquinho do contexto histórico dos ângulos, os ângulos no decorrer da história e também a aplicação dos ângulos. E justamente nesse ponto é que vocês vão poder ter a oportunidade de contemplar ainda sobre o nosso tema, né? A nossa temática geral do mês de julho para as mais diversas áreas do conhecimento aí, que é justamente a temática de tecnologia, certo, pessoal? E vocês vão ver justamente nesse podcast, vão ouvir nesse podcast justamente essa questão da tecnologia e como os ângulos contribuem nesse quesito, certo, galerinha? E aqui iremos explorar alguns aspectos dos ângulos nesta videoaula de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante, prestem atenção direitinho, estejam com o livro de vocês e estamos juntos nessa, pessoal. Vamos aí nesses novos horizontes matemáticos e conhecimentos geométricos sobre ângulos, certo, pessoal? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos não presenciais. Vem comigo! O céu resplandece ao meu redor, ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Pois bem, pessoal, quando falamos em geometria, temos que ter em mente que ela, por sua vez, é subdividida em geometria plana e geometria espacial, certo, galera? Levando em conta que a geometria espacial ela parte da geometria plana, então neste ano, em particular neste capítulo, iremos explorar alguns tópicos dessa geometria, digamos que primitiva. Primitiva no sentido que, mediante ela, é que se origina a geometria espacial. Ou seja, tudo que há no espaço parte da geometria plana. Certo, galerinha? E, em particular, a geometria plana, por sua vez, ela é constituída de vários objetos de conhecimento matemático. Só que nós queremos aqui dar destaque a três deles, porque partindo desses três é que nós podemos aí construir toda a geometria plana,
certo, galera? E, por sua vez, a geometria espacial, que são esses que estão aí apresentados na tela para vocês, certo, galera? Nós temos aí o ponto, certo? Esse ponto aqui é o primeiro e principal elemento da geometria. Dizemos que ele é um conceito ou elemento primitivo da geometria, certo? O ponto, lembrando que o nosso ponto ele vai possuir aí um formato circular, certo, galera? Ele possui um formato de círculo. Vocês podem ver aí que ele até está em azul agora, né? Um minúsculo círculo azul ou preto, né? Então, esse é o ponto, a representação do ponto. Na verdade, o ponto ele se trata de um ente matemático abstrato. Não há como você tocar de fato em um ponto. Certo, galera? Mas representamos o ponto para fins de estudos matemáticos através desse círculozinho aí pequeno, certo, galerinha? Já a reta, que é esta que está em preto, ela, veja que na verdade, apesar de aparentemente parecer que ela tem início e tem fim, porém aqui o programa ele não permite visualizarmos toda a reta, justamente porque a reta é um tipo de ente geométrico que nem possui início e nem possui fim. Na verdade, ela é infinita nos dois sentidos, certo, galera? Inclusive, matematicamente falando, a reta é uma constituição infinita de pontos colocados, dispostos em uma extensão única. Certo, galera? Que vai aí para a direita e para a esquerda, ou para cima e para baixo, dependendo de como eu visualize. Certo, galerinha? Mas isso aí é a reta. E é claro que através da reta nós podemos extrair outros exemplos de entes geométricos, como o segmento de reta, que será o pedaço de uma reta, como a semi-reta, que é metade da reta, certo, galera? E por fim nós temos o plano, que é esse que aparece aí meio sombreado. O plano, de modo semelhante à reta, o programa aí não permite mostrar, mas o plano também é um exemplo de algo infinito por todos os lados de sua extensão, certo, galerinha? Na verdade, aí para vocês, o que vocês enxergam é um pedaço do plano. Certo, pessoal? Então, esses três elementos são os elementos primitivos da geometria, não é? Aqui revisando, e a partir deles é que nós poderemos compreender melhor o conceito específico de ângulos, certo, pessoal? Com esses três elementos aí, iremos agora trabalhar o conceito de ângulos. E aí, pessoal, levando em conta o que acabamos de explorar aí, de maneira sucinta, acerca da geometria, e já fazendo a ponte aí para o conceito de ângulos, certo, pessoal? Lembrando que os ângulos, eles vão ser o quê? Imaginem aí o que acabamos de falar acerca da porção da reta, denominada segmento de reta, onde eu tenho início, né? Vou tomar esse meu ponto aí como ponto de partida e terminarei aqui nesse ponto B, né? Que será o meu ponto de chegada, certo, pessoal? E aí o que é que acontece? Eu quero trabalhar com vocês o seguinte: imagine esse segmento aí, né, que vai daqui de onde eu iniciei até o ponto B, e lembrando que esse ponto aí de início, né, agora ele vai originar também outro segmento, certo? Lembrando que aí agora eu vou ter o segmento que vai desse ponto original aí até o ponto C. Certo, pessoal? Observe o seguinte, observe que entre esse segmento aqui, que vai do ponto de origem aí até B, e esse outro segmento aqui, que vai do ponto de origem até o ponto C, percebam, certo? Lembrando que esse ponto aí de origem é o ponto A. Certo, galera? Então, percebam o seguinte, que entre esse segmento de A até B e esse segmento de A até C, percebam que eu tenho um espaço aí entre os dois, certo? Esse espaço aí entre os dois segmentos é o que nós denominamos justamente de quê? De ângulo, certo, pessoal? Então, perceba aí, em verde, vocês podem observar aí, que eu vou ter justamente o quê? Eu vou ter justamente o ângulo, certo, pessoal? O ângulo aí é formado por esses dois segmentos, pelo segmento
AB e pelo segmento AC. Percebe, pessoal? E quando eu dou aqui, aumento, né, o espaço entre os dois segmentos, o ângulo também aumenta. E quando eu diminuo esse espaço entre os dois segmentos, o ângulo também diminui, certo, pessoal? Então, esse é o conceito de ângulos. É o espaço formado entre dois segmentos. Mas precisa ser necessariamente segmentos? Não. Eu posso ter retas. Por exemplo, eu posso traçar aqui uma reta, certo, pessoal? Eu posso traçar aí uma reta de maneira que essa reta, vou traçar aqui, reta, certo? Ela contém os pontos D e E, e agora eu traço outra reta aí, que contém os pontos F e G. Perceba que essa reta aí, justamente pelo fato de não ter início nem tem fim, e o programa ser algo limitado, né, parece que tem início e tem fim. Porém, justamente isso aí acontece pelo fato da limitação do programa. Mas, na verdade, tanto a reta que contém os pontos aí D e o ponto E, como a reta que contém os pontos F e G, elas são infinitas nos dois sentidos. Certo, galerinha? E o que é que acontece? Nós vamos ter justamente espaços aí entre essas retas. E esses espaços é que nós denominamos de ângulos. Tá aí o ângulo para vocês verem que apareceu aí, certo, pessoal? Esse novo ângulozinho aqui em verde que apareceu entre a reta aí de F e G e a reta de D e E. Tá vendo o ângulozinho aí em verde? E eu posso também ter outros ângulos aí. Eu posso ter outro ângulo aí que vai dessa outra reta até essa outra por fora, tá vendo? Eu tenho um ângulo total aí, que lembrando, né, um ângulo de um giro pelos nossos estudos anteriores e pelas nossas experiências aí matemáticas, nossas experiências geográficas, o ângulo de um giro, ele é 360 graus, certo, galera? Inclusive, há uma relação disso aí com algumas questões aí referentes ao planeta Terra mesmo, a essa questão dos dias, os dias serem munidos de 24 horas, há uma relação nisso aí, chegando nesse fato de que o giro ele é definido como o ângulo de 360 graus, certo, galera? E o que é que acontece? A partir disso aí, nós vamos explorar uma nova definição dentro desse estudo de ângulos, certo, pessoal? Observem o seguinte, percebam que agora eu peguei os dois segmentos e acrescentei inclusive aí mais um ponto, o ponto D. E agora eu tenho dois segmentos, só que estes segmentos, diferente da maneira anterior, onde eles se cruzavam lá no ponto de origem, que foi o A, aqui não, aqui o A agora é a extremidade de segmento. A, B, extremidade de um segmento, são as extremidades, né, desse segmento, e C e D do outro segmento. E percebam que esses segmentos, eles são concorrentes. Concorrentes por quê? Porque, na verdade, há um ponto de encontro entre estes dois segmentos. O ponto E, né, apareceu aí para vocês. Então, esse ponto E é a intersecção entre os dois segmentos, entre o segmento AB e o segmento CD, certo, galerinha? E o que eu quero que vocês observem é o seguinte, de E, B e D, ou B, E, D, saindo de B, indo para E, indo para D, eu tenho um ângulo aí, né? Eu vou chamar aí de B, que inclusive o que eu estou falando aqui, há uma figura parecida no início aí da página do livro de vocês, livro 2, né, página 5. E percebam que saindo de C, indo também para E e indo para A, eu tenho outro ângulo, né? Eu vou chamar aí de ângulo A, certo, pessoal? Tenho dois ângulos aí, apesar de na figura parecerem pontos, mas a ideia aí é que são espaços, esses pontos aí, na verdade vão ser os espaços entre os segmentos. E, pessoal, o que nós temos agora como uma nova definição
é justamente a definição de ângulos opostos pelo vértice. E o próprio nome já diz tudo. Eu tenho o vértice, que é justamente o ponto de encontro aí entre os dois segmentos, e percebam que o ângulo A está do lado oposto ao ângulo B e vice-versa. O B está oposto ao A, certo, pessoal? Então, todas as vezes que isso acontecer, que eu tiver segmentos concorrentes, retas concorrentes, de tal maneira que haja ângulos aí confrontados como meio que em simetria, tipo em relação ao meio, que vai ser o vértice, eu tenho uma simetria de ângulos, então eu denomino que esses ângulos são opostos pelo vértice. E aí, se vocês avançarem aí nos objetos de conhecimento, no livro didático de vocês, verão que, inclusive, há uma propriedade com respeito a esses tipos de ângulos. Vocês podem ver que o Gustavo, isso mesmo, aquele que estava lá trabalhando com as máquinas para gerar operações, que trabalhou com aquela situação, problema do tanque, do reservatório e da torneira, ele agora traz para nós o seguinte, que ele fez um experimento envolvendo folha de papel sulfite, né, folha A4. E através deste experimento, ele dobrando, fazendo os desenhos antes, é claro, e dobrando, ele pôde verificar essa propriedade que eu quero dizer para vocês, né? E já a Cibele, né, outra amiguinha nossa aí dos nossos livros didáticos, ela já usou o transferidor, certo, pessoal? Lembrando que o transferidor é o instrumento matemático conveniente para medirmos ângulos, diferentemente da régua, que serve para medir segmentos. Se eu quero medir a distância de A para B, então realmente o objeto matemático conveniente é régua. No caso de ângulos, não. No caso de ângulos, eu utilizo aí, né, o transferidor. E a Cibele fez esse experimento com o transferidor. E ambos eles chegaram à mesma conclusão de que na verdade, ângulos opostos pelo vértice possuem medidas iguais. Então, na verdade, esse ângulo A aí, ele tem a mesma medida do ângulo B, certo, pessoal? Sempre que eu tiver essa coisa aí, esse tipo de disposição geométrica. Inclusive, no final da página 5 aí do livro de vocês, há uma demonstração matemática, né, com um rigor mais matemático, levando em conta até conhecimentos algébricos e aritméticos, que deixa isso bem claro, que ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. E, pessoal, aí na página 7 do livro didático de vocês, há um tópico que fala sobre ângulos formados por retas paralelas cortados por uma transversal. E aí é importante nós até refrescarmos a nossa memória com respeito a isso, né? Que nós temos aí que retas, ou segmentos de retas, ou semi-retas paralelas, são aquelas que não se cruzam, mesmo se forem segmentos, ou até semi-retas, mesmo que você prolongue naquele sentido ou naqueles sentidos que não há prolongamento, de maneira que fique infinito nos dois sentidos, e ainda assim não haver algum ponto de intersecção, nós dizemos que são segmentos ou semi-retas paralelas. Certo, pessoal? E, inclusive, é esse o caso que é apresentado para vocês aí. Eu tenho dois segmentos, tenho aí o segmento AB e tenho aí o segmento CD, né? E esses segmentos aí, percebam que mesmo que eu prolongue aí o B, prolongue aí o D, né, ou o C, percebam que esses segmentos aí, eles vão ser paralelos, certo, pessoal? A disposição deles aí é uma disposição paralela, eles não possuem pontos de intersecção. E essa questão do ser cortado por uma transversal, o próprio nome, ele já percebe que ele apresenta para nós um meio que spoiler do que é a ideia da figura. Se ele está falando cortada, e ser cortado justamente significa algo que é atravessado. Então, cortado aí é sinônimo de atravessado. E atravessado justamente
traz esse outro nome aí, cortados por uma transversal. Então, quando eu falo de transversal, eu vou estar falando aí de um outro segmento, uma outra semirreta, uma outra reta, que, como o próprio nome diz, atravessa, certo, pessoal? Então, eu estou falando em atravessar, é justamente o ser cortado. Então, eu posso traçar aí um outro segmento, que vai agora aí de E até F, onde esse segmento, perceba que ele atravessou os dois outros segmentos, os segmentos A, B e C dele, cortou literalmente. E perceba que justamente essa figura aí é o que é apresentada, é a figura apresentada para vocês, não com as mesmas nomenclaturas, mas a ideia mesma aí da página do livro de vocês 7, certo, galera? E o que acontece? Algumas coisas nós podemos observar daí, né? Percebam que este ente geométrico aí, estes entes geométricos, como estão dispostos aí para nós, eles trazem justamente muita coisa que nós acabamos de falar agora. Percebam que há vários exemplos aí de ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, eu posso tomar aqui um ângulo que formado aí por esses segmentos aí, de E até B, certo, pessoal? Veja que formou um ângulo aí, né? Saindo aí do segmento AB e indo para o segmento ED. Veja que formou um ângulo aí em verdinho, certo? Que apareceu para vocês. E, por exemplo, nós vamos ter que o ângulo que está do outro lado desse ângulo, ou seja, o ângulo formado aí de E até esse vértice aí, né? Eu vou colocar aqui para nós entendermos melhor a coisa, né? Ponto G. Então, esse ponto G aí é um divisor de águas, né? E o ângulo que vai sair lá do ponto E vai passar pelo ponto G e vai chegar até o ponto A, perceba que ele está exatamente do outro lado desse ângulo A aí, né? Então, vai ser justamente o quê? Um exemplo de ângulo oposto pelo vértice. E observem também que, por exemplo, aí, né, o ângulo que, por exemplo, vai sair do ponto B vai para o ponto G e atinge o ponto E, esse outro espaço aí, adjacente ao ângulo aí apresentado, ao ângulo A, né, vai ser justamente um ângulo suplementar. Suplementar por quê? Porque junto com esse ângulo aí, esse ângulo de cima aí, né, e que é adjacente, eles formam o quê? 180 graus, né, que é a ideia da meia volta. Certo, pessoal? Então, percebam que nós teremos também esse caso aí de ângulos adjacentes suplementares, né? Ângulos que estão um do lado do outro e que a soma deles é 180 graus, meia volta. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, além desses aspectos aí, é o seguinte, que se esses dois segmentos de A até B e de C até D são paralelos, então há uma propriedade que vai trabalhar que justamente o ângulo que vai aparecer lá embaixo do segmento CD até o segmento EF vai ser também um ângulo com a mesma medida do ângulo lá de cima, certo, pessoal? Então, são propriedades aí que vão aparecer com respeito a esses ângulos aí formados por retas paralelas cortadas por uma transversal e que, inclusive, vocês vão poder acompanhar melhor as nomenclaturas e até as correspondências no sentido de igualdade de ângulos aí no final da página 7, certo, pessoal? Mas aqui no próprio visual nós já podemos perceber que esses dois ângulos, apesar de estarem aí em segmentos diferentes, pelo menos em parte, né, até porque eles compartilham do mesmo segmento E, né, que sai lá do ponto E e vai até o ponto F, então esses ângulos compartilham esse mesmo segmento, mas veja que apesar deles estarem no segundo segmento aí em horizontal diferentes, mas pelo fato desses dois segmentos aí serem paralelos, torna esses dois ângulos aí iguais. E isso é uma propriedade importante aí. Agora, se eu mexo em um desses ângulos, perceba que o tamanho muda, tá vendo? Se eu olhar o tamanho do ângulo de cima com esse ângulo aqui que eu estou manuseando, né, e veja que agora os segmentos não são mais
paralelos, se eu prosseguir do ponto C aqui, é continuado, lá em cima e prosseguisse o segmento A, lá em cima eles iriam se encontrar, ou seja, deixaram de ser paralelos. Automaticamente a propriedade também caiu por terra. Porém, enquanto eles forem esses dois segmentos paralelos, que é o que a propriedade aí traz para nós na página 7, então nós vamos ter aí uma igualdade entre esses ângulos, né? Que são aí ângulos colaterais, ângulos alternos, que vocês poderão ver melhores nomenclaturas aí, certo, galerinha? Então, um abraço, bons estudos, ouçam aí o podcast explicando mais aí sobre os ângulos, a parte histórica, a parte mesmo aplicada, a questão da tecnologia por trás deles, certo, galerinha? Bons estudos, um abração e estamos juntos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.